Olá a todos! Pessoal, há um tempo atrás eu fiz um vídeo com o título o livro de Enoque na Reforma Protestante, sobre as disputas sobre a aceitação da Epístola de Judas entre os reformadores, justamente porque ele fazia uso do livro de Enoque e também do livro de Assunção de Moisés. E hoje eu vou tratar de três personagens. Eu vou abordar, seria a tradição setita com três personagens, Um do final da Idade Média, que seria o frade Nicolau de Lira, e dois da Reforma, os mais conhecidos, Martinho Lutero e João Calvino. Então eu vou começar citando aqui ao Nicolau de Lira. Nicolau de Lira, ele foi um frade, precursor de Lutero. Ele nasceu por volta de 1270 e faleceu por volta de 1349. Ele nasceu em Lire, na Normandia, França. Ele foi um dos exegetas mais influentes durante o final da Idade Média, por causa do seu método exegético completo e seu uso de todas as fontes disponíveis. Ele sabia hebraico e também usou as obras de intérpretes judeus. Eu vou passar a ler aqui um extrato. E eu estou usando como base essas informações extras desse livro. Já mostrei em outros vídeos, publicado pela editora Abril. Os Filhos de Deus em Gênesis 6, de 1 a 4. Análise da história da exegese. Análise e história da exegese. O autor é Jaap Dodens. Eu estou pegando um extrato do que ele fala a respeito. Então, o frade Nicolau de Lira, ele estava bem ciente na época dos meandros da discussão exegética de Gênesis 6, de 1 a 4. Embora ele opte pela interpretação setita, ele menciona como o texto é explicado de várias maneiras. Uma das maneiras é que isso deve ser entendido como sendo sobre demônios malignos, que são chamados filhos de Deus por causa de sua natureza espiritual. Portanto, também no primeiro capítulo de João é dito que Satanás estava entre os filhos de Deus e eles misturaram-se com a raça humana através das mulheres, e delas nasceram gigantes. Nessa obra que ele fala sobre isso Glossa Ordinária. Está em latim. Só para documentar, na verdade, para eu mostrar para vocês. Aqui dessa parte, Gênesis 6, essa obra Glossa Ordinária, nas páginas 138, 139. É mais para documentar o que eu estou falando. E aí ele segue, Embora não considere essa explicação irracional, Nicolau de Lira acrescenta que o dilúvio não foi dado como punição aos demônios, mas apenas ao homem. Nessa mesma obra ele vai citar, essa mesma obra que eu mostrei para vocês. Ele então cita a exegese de Rashi, seria um Rabino Rashi, que explicou os filhos de Deus como os filhos de juízes ou filhos dos governantes, pois a palavra Elohim pode ser usada para indicar Deus ou deuses, ou mesmo juízes, como é o caso de Êxodo 22. Esse Rabi Rashi, ele foi seria com um nome, um apelido dele, Solomão Ben Isaac, ou Shlomo Itzhak. Ele nasceu em 1040 e faleceu em 1105. Ele nasceu em Troia, na França. O Rabi Rashi foi um dos mais famosos comentaristas medievais da Bíblia e do Talmud.
Aí ele segue, né? A ação dos filhos dos juízes é explicada por Rashi, ou Rashi, como direito da primeira noite. A primeira noite, na interpretação dele, quando forem entregues as mulheres, né, à festa de casamento. Porque elas vieram para aqueles que as conheceram carnalmente antes que os maridos as conhecessem. É uma interpretação interessante. No entanto, Nicolau de Lira não considera isso uma opção racional, porque o dilúvio não foi enviado para um pecado particular de um determinado grupo social, mas para o pecado de toda a humanidade. E ele mantém a interpretação setita. Então essa é a citação desse personagem, né, muito famoso no final da Idade Média. Agora eu vou passar para Martinho Lutero. Lembrando bem, essa questão é sobre a interpretação setita. No vídeo anterior que eu fiz sobre o livro de Enoque na Reforma Protestante, no caso, o que os reformadores pensavam sobre o livro de Enoque e a oposição que havia contra a Epístola de Judas. Então Martinho Lutero, ele identifica os filhos de Deus como descendentes de Sete, e rejeita a interpretação dos anjos como um completo absurdo. Curiosamente, ele não exclui a possibilidade de que espíritos malignos possam gerar descendentes de alguma forma. É apenas para os anjos que ele considera isso impensável. As obras que foram citadas, que ele comenta isso, são a obra Predigten über este Buch Mose, seria sermões sobre Gênesis, né? Os livros de Moisés. Essa é a capa, seria? De Luther, de Martin Luther, nas páginas 57 e 58. Que ele vai tratar sobre o assunto. Está em alemão, gótico. Se alguém souber alemão, quiser parar o vídeo. Acho que volta aqui para cima. Um pouco sobre o que ele pensava. Na verdade, o que ele disse aqui no comentário, né? E uma outra obra também que ele quer usar, ele faz um comentário sobre essa questão, Exegética Opera Latina, Martini Luteri. A citação está aqui nessa página 126. Em latim. Aí vou passar para João Calvino. João Calvino explica que a expressão filhos de Deus significa homens piedosos. Ele fala assim, o velho conto de fadas sobre anjos que dormiam com mulheres por seu absurdo, abundantemente refutado. Portanto, é surpreendente que homens instruídos no passado tenham ficado fascinados por uma tolice tão grosseira e surpreendente. A interpretação dos exegetas caldeus é igualmente fútil, ou seja, condenam-se as relações promíscuas entre filhos dos nobres e cônjuges do povo. Assim, Moisés distingue os filhos de Deus das filhas dos homens, não como se sua natureza fosse diferente, ou como se sua origem fosse diferente, mas porque eram filhos adotivos de Deus. Então aí que estava para vocês analisarem o que Lutero e Calvino pensavam sobre a tradição angélica. E eles adotaram a tradição setita.
Lutero, a obra onde ele faz essa citação, seria comentário de Johannes Calvini, um comentário, também está em latim. A página 57, essa obra, página 57, dessa parte marcada para baixo. Eu estava comentando sobre Gênesis 6 também. Então, pessoal, o vídeo seria só esse hoje. Seria um vídeo curto. E reforçando, o primeiro vídeo que eu citei Lutero e Calvino e mais outros reformadores é sobre a disputa sobre a Epístola de Judas, porque a Epístola fazia uso do livro de Enoque. E eles comentam sobre o livro de Enoque, né? E esse de hoje é estritamente sobre a interpretação setita dos filhos de Deus. Então ficamos por aqui. Espero que tenha sido compreensível. E até o próximo vídeo então. Até mais.